Shalom, eu sou o Ariel Fingerman e este é o meu convite. Aprenda hebraico e assim aprofunde o seu conhecimento e o seu amor pela Bíblia. E vem aí o meu curso de alfabetização no hebraico. É um curso para você que não sabe absolutamente nada do hebraico, mas que sabe que aprendendo o hebraico você vai abrir um novo horizonte de conhecimento e de carinho pela sua Bíblia, tá bem? Aguarde mais informações e detalhes que vem aí o meu curso. Muito bem, hoje nesse vídeo eu quero falar com você de uma palavra muito polêmica no hebraico. É uma palavra que causou muita polêmica na época bíblica, especialmente com os profetas, e continua causando na nossa época e especialmente com as feministas. Vamos lá. A palavra é Baal. Esta palavra hebraica, ela tem a origem mais simples, mais literal em Êxodo, no capítulo 21, no versículo 34. Vamos lá. Ali está escrito que se alguém cavar um buraco, mas não cobri-lo direito, e um animal cair e morrer lá dentro, quem vai indenizar? A Bíblia diz Baal Abor, ou seja, o dono do buraco, ou o proprietário desse buraco, ou ainda o senhor desse buraco. Ou seja, Baal quer dizer simplesmente dono, proprietário ou senhor. Bem, a coisa complicou quando os israelitas se assentaram aqui na Terra Prometida e eles tinham como vizinhos os cananitas. Os cananitas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e um dos deuses mais importantes daquele panteão cananita era o deus Baal. E por que era tão importante o deus Baal? Porque o deus Baal era o responsável pelas chuvas, era o deus da chuva. E aqui na Terra Santa, com uma terra com poucos rios, sempre foi muito dependente a vida aqui das chuvas. E os cananitas diziam que quem era o responsável pelas chuvas era esse deus especializado em chuvas, o Baal. Os cananitas chamavam ele de Baal, talvez por essa origem, senhor. Ou seja, eles chamavam o Deus deles da mesma maneira que nós chamamos a nossa divindade, senhor. Daí Baal, senhor. Bem, os israelitas acabaram fazendo idolatria para o Deus Baal, porque os cananitas contavam a história da especialidade do Deus Baal, que era chuva, e os israelitas iam atrás, e daí os profetas ralhavam, davam um pito, davam uma bronca nos israelitas quando eles iam atrás do Deus Baal, pedir chuvas. E um dos episódios mais emblemáticos dessa luta dos profetas contra o Deus Baal está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, quando o profeta Elias sobe o Monte Carmel para desafiar os sacerdotes do Baal. E lá em cima, a primeira coisa que ele dá é um pito, uma bronca no povo que fazia idolatria. Vamos lá, vamos lembrar a passagem. Ad matai atem poschim al shtei seifim. Im Adonai a Elohim, lechu acharav. Veim a Baal, lechu acharav. Até quando vocês vão ficar titubeando? Se Elohim é o Deus, cultuem ele. Mas se é Baal, vão atrás dele. Bem, a bronca do profeta Elias e de outros profetas surgiu efeito, a tal ponto que 600, 700 anos depois, na época de Jesus, já não existia mais a idolatria a Baal, já não era um problema aqui em Israel. Mas a polêmica continuou, e a polêmica era o seguinte: a Bíblia nos traz aquela sociedade israelita daquela época, de 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás. E era uma sociedade masculina, machista, a gente pode dizer. Então, o que acontece? Marido, a palavra marido, na época bíblica, se dizia Baal.
Ou seja, o marido de uma mulher, ele era o Baal dessa mulher. Ou seja, ele era o dono, o proprietário, o senhor. Terrível, né? Mas naquela sociedade era assim e chegou a nós porque a Bíblia reflete essa sociedade. Muito bem, e a gente encontra, por exemplo, essa situação em Gênesis, no capítulo 20, no versículo 3. Ali conta a história de um rei, Avimelech, que ele se encantou com Sara e quis casar com a Sara. Só que ele não sabia que Sara era comprometida com Abraão. Então isso vem em sonho a ele, avisando a ele, não toque nessa mulher, porque essa mulher tem marido. Vamos ver como aparece em Gênesis. E Beulat Baal. Isso quer dizer, ela tem um marido, mas literalmente aqui está escrito, ela pertence a um senhor. Bem, bastante problemático esse uso de Baal se referindo a um marido. Por isso que no hebraico moderno, aqui no moderno Estado de Israel, se buscou uma outra palavra para significar marido, não Baal, uma outra palavra. E novamente a inspiração foi a Bíblia. Agora no livro de Lamentações, no capítulo 1, no versículo 2, aparece uma palavra muito bonita, que quer dizer amigo ou amado. Em hebraico é reá. E foi essa a palavra, então, que no hebraico moderno é a palavra oficial para se dizer marido. Tá bem? Mas, pessoal, uma tradição de 3.000 anos é muito difícil ir embora. Vocês concordam? Veja só, olha só uma coisa interessante. Há algumas semanas, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele anunciou que a vice dele, a Kamala Harris, ia assumir esse posto de vice-candidata à presidência. Muito bem. O jornal aqui de Israel, de maior circulação, chamado Yediot Ahronot, ele deu essa manchete, que a Kamala Harris tinha sido escolhida. E o jornal quis contar um pouquinho da história dela. E chegou num ponto e falou do marido dela. E é o que eu estou mostrando para vocês aí a ilustração. Bem, no texto do jornal, como o jornal se referiu ao marido da Kamala Harris? Baal. Novamente essa palavra polêmica com esse significado pesado voltou à tona. É duro, né? Bem, pessoal, esse foi a lição. Polêmicas à parte, veja como é lindo a gente voltar ao hebraico e a gente estudar e a gente se aprofundar em todas essas nuances do hebraico. É esse então o meu convite para você continuar me seguindo aqui no Facebook, no YouTube e continuar aprendendo hebraico com os meus vídeos. Tá bem? Obrigado por sua atenção e até muito breve.